Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao vídeo de geometria espacial, se aprofundar um pouquinho mais em outros poliedros, em outros sólidos e em outras fórmulas. Também cai muito em concursos e provas. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, fechou? Dando continuidade, são exemplos de poliedros. Nós temos o tetraedro, que tem 4 faces, o octaedro, que tem 8 faces, dodecaedro, que tem 12 faces. Vocês observam que os nomes são formados da mesma forma da nomenclatura dos polígonos. Nós temos o pentágono, hexágono, octógono. A diferença é que nós colocamos o sufixo edro, que quer dizer face. Uns bons exemplos dessas figuras são os dados de um RPG. Nesses dados nós não temos só o hexaedro regular, que é o cubo ou dado normal. Temos também o tetraedro regular, que é o D4, o icosaedro regular, que é o D20, e por aí vai. Então, vamos falar dos cones e das pirâmides. Caso para você formar essas duas figuras é um pouquinho diferente, porque não são dois polígonos conectados. Vai ser uma base, que pode ser, no caso dos cones, um círculo. No caso das pirâmides, pode ser um quadrado, um hexágono, conectada a um ponto. Você vai conectar esse ponto a esta base. É dessa forma que nós formamos as pirâmides, também os cones. E um detalhe, para vocês não esquecerem, as fórmulas do volume, tanto da pirâmide quanto do cone, são um pouquinho parecidas. A diferença é que no final você tem que dividir por 3. Então grava isso. Se está vendo ponta na figura, você divide por 3 na fórmula. Bom, volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura também, só que no final você vai ter que dividir por 3. E a área total da pirâmide vai ser a área da base mais a área lateral. Nesse exemplo aqui, que é uma pirâmide quadrangular de base quadrada, nós vamos ter a área da base, que vai ser um quadrado, e a área lateral, que vão ser 4 triângulos. Nós vamos precisar descobrir um desses triângulos e vai multiplicar por 4. Por isso fica assim a forma para a gente calcular a área e o volume da pirâmide. E se por acaso algum exemplo, algum exercício, você não tiver a altura da pirâmide, como você vai descobrir? Usando o Teorema de Pitágoras também. Na pirâmide e no cone, usamos muito o Teorema de Pitágoras. Então, no caso aqui, dessa pirâmide aqui, nós só temos a medida do lado do quadrado, da base do quadrado, e a medida dessa aresta aqui. Dessa forma, como vamos descobrir a altura? Se eu traçar a altura aqui, você vê que se conectar com esse lado aqui, com a apótema desse quadrado, nós formamos um triângulo retângulo. Um retângulo, um triângulo, um ângulo reto. Desse lado aqui, se essa aresta mede 10, então já temos 6 e 10 aqui. Falta só descobrir o outro lado. Jogando na fórmula do Teorema de Pitágoras, temos o valor da hipotenusa e de um dos catetos. Substituindo, 10 ao quadrado vai ser 100, 6 ao quadrado 36, 100 menos 36, 64, a raiz quadrada de 64 será 8. Então a altura dessa pirâmide aqui é 8. Para determinar a área lateral, ainda falando dessa pirâmide aqui, tirando a base, nós temos que a laterais é formada por 4 triângulos. Então nós só precisamos descobrir a área de um desses triângulos e multiplicar por 4. Por isso que a área lateral nos poliedros vai depender muito do polígono que forma essa base, que é a base que vai determinar a quantidade de faces que ele vai ter na lateral. Por exemplo, a base sendo um quadrado, o quadrado tem 4 lados, dessa forma tem 4 triângulos ao redor desse quadrado formando essa pirâmide. E a área total será a área lateral, que acabamos de ver, que é a área do triângulo vezes 4, mais a área da base, que no caso é um quadrado. Só precisamos fazer lado vezes o lado. Agora falando do cone, vou colocar as fórmulas do cone aqui, repara no que tem uma letra diferente aí, né? Essa letra G, o G quer dizer geratriz, que ele também tem uma base conectada a um ponto. A diferença é que essa base, no caso aqui, é um círculo. Se eu pegar esse cone e abrir, eu vou formar um setor circular, ou seja, é como se fosse uma fatia de uma pizza, mais a base do círculo. Então ficaria assim, ó. E da mesma forma que formamos um triângulo na pirâmide, também encontramos um triângulo retângulo dentro do cone, formado pela geratriz, a medida da altura e do raio desse círculo. E a fórmula fica desse jeito. Literalmente a mesma fórmula do Teorema de Pitágoras, só mudamos as letras. No caso do cone, sua área lateral vai ser determinada por πrg, que é a medida do π, vezes a medida do raio, vezes a medida da geratriz. A área da base, como a base é um círculo, é a mesma área do círculo, que é πr ao quadrado. E o volume, semelhante ao volume da pirâmide, também vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3, porque o cone também tem ponta. E a área da base sendo um círculo, dessa forma, resumindo a fórmula, fica πr ao quadrado vezes h dividido por 3. No cone nós também podemos determinar tanto a medida do raio, quanto da geratriz, quanto da altura, somente usando o Teorema de Pitágoras. Vamos comentar sobre o cilindro, que é o cilindro equilátero. Nesse cilindro,
a altura dele vai ser igual à medida do diâmetro da área da base, do círculo da base. Dessa forma, podemos afirmar que H é igual a 2R, ou seja, o valor da altura vai ser igual a 2 vezes o raio. Observe essa imagem aqui. Aqui nós damos o nome de secção meridiana do cilindro. É como se aqui fosse um bolo ou um queijo, você vai partir ele no meio. Essa vai ser a secção meridiana. E para descobrirmos o valor do perímetro da secção meridiana, por exemplo, eu vou precisar do diâmetro e do valor da altura. No caso do cilindro equilátero, acabei de mencionar aqui, qual seria o perímetro da secção meridiana desse cilindro equilátero aqui, onde o raio é 5 e a altura é 5. Sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados, e essa secção meridiana aí forma um quadrado. Podemos afirmar que o perímetro vai ser dado por 2R mais H mais 2R mais H, que é o diâmetro mais a altura 2 vezes, como acabei de demarcar aqui. Se o raio é 5, o diâmetro vai ser 10. Então já temos 10 de um lado e a altura, como já tinha mencionado, é 10. O perímetro dessa secção meridiana aí será 40. Nós temos 10, 10, 10 aqui e 10 aqui. Por último, mais ou menos importante, vamos falar agora da esfera. Exemplos de esfera que a gente vê no nosso cotidiano são as bolas de esporte. Temos os planetas também, que são esféricos, entre outros exemplos. Tudo que a gente precisa saber para calcular a esfera, nas fórmulas da esfera, tanto da área quanto do volume, é só do raio. Olha só, essas são as fórmulas da esfera, da área total. É 4 vezes π r ao quadrado, do volume 4 terços de πr ao quadrado, ou 4 vezes πr ao cubo dividido por 3. A única coisa que a gente precisa saber para calcular tanto a área quanto o volume da esfera é somente do raio. Agora vamos usar tudo que aprendemos nesses 2 vídeos para resolver alguns exercícios. Vai lá. Vou só resumir as informações mais importantes. Esse artista plástico ele pegou um cone e tirou um pedaço de cima dele, com um tronco de cone. Fez uma perfuração no formato de um cilindro. Qual vai ser a massa desse tronco de cone já com essa perfuração? Primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o volume desse cone, da primeira figura. Retirar o volume do cone menor, que está em cima. Aí vamos ficar só com o volume do tronco de cone. E depois tirar o volume do cilindro. Aí vai sobrar só a figura da segunda imagem. Só tem a medida da altura do cone todo. Não temos do conezinho nem do tronco de cone. Mas conseguimos descobrir por semelhança de triângulos. Vou traçar aqui o desenho dos triângulos nessa figura e observem que se o diâmetro da base é 18, então o raio, que é metade do diâmetro, aí vai ser 9. Da base do conezinho, que está aí em cima, é 6, então o raio vai ser 3. O tronco de cone ele é 3 vezes maior que o conezinho que está aí em cima. Então, se a altura do cone maior é 36, a altura do cone menor, vamos dividir por 3, vai ser 12. Então já vamos montar uma fórmula única aqui. Aqui está o volume do cone maior ao lado do volume do cone menor. Já um retirando o outro. Então vamos substituir na fórmula. E nem precisamos substituir o π aí, que é igual a 3. Temos π vezes 9 ao quadrado vezes 36 sobre 3, menos π vezes 3 ao quadrado vezes 12 sobre 3. De um lado eu tenho π sobre 3, do outro lado também, posso só cortar isso daí, resumindo essa conta. Ficamos com 2.916 menos 108. O volume do tronco maior menos o volume do tronco menor, que vai dar 2.808. E agora, nós temos o volume do tronco. Falta agora tirar o volume do cilindro, é dado por área da base vezes altura. Como a base é um círculo, então vai ser πr ao quadrado vezes h. Nós já temos o raio desse cilindro aí, mas falta descobrir a altura dele. Vamos voltar lá na figura. A altura desse cone todo é 36. Para descobrir a altura do cilindro é só fazer 36 menos 12. O resultado vai ser 24. Que é 3 vezes 3 ao quadrado vezes 24. Resultado 648. Subtraindo do volume que a gente descobriu do cone, 2.808 menos 648, resultado 2.160. Mas ainda não acabou a questão. Não está te perguntando o volume dessa escultura, está te perguntando o valor da massa em gramas. Então vamos só multiplicar 2.160 vezes 0,6, resultado 1.296. É uma questão da UERJ de 2021. Agora falando sobre o volume da pirâmide e do prisma. Dá uma olhadinha nessa questão, dá uma pausa, leia ela, tenta entender, separar as informações que você vai precisar usar. Já lembra das fórmulas que a gente vai precisar usar também. Na primeira figura nós temos uma pirâmide completamente cheia de um líquido. E esse líquido foi despejado em outro recipiente em formato de prisma triangular. E a questão está pedindo qual altura que esse líquido vai atingir agora nesse novo recipiente em formato de prisma. Diz que não precisamos considerar as espessuras dos recipientes e que as bases estão em planos horizontais. Quer dizer o quê? As figuras estão da maneira como estamos vendo. Não estão inclinadas nem nada. Vamos lá, se o líquido
que estava na pirâmide é o mesmo que está no prisma, então o volume vai ser o mesmo das duas. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui a fórmula do volume da pirâmide e igualar a fórmula do volume do prisma. Não do prisma da figura toda, só da parte que está sendo preenchida pelo líquido. E a gente nem precisa calcular o volume do prisma, já que o exercício está só te perguntando a altura, que vai ter o líquido dentro do prisma. Então vamos igualar as duas fórmulas aqui. Já vamos substituir com os valores que já temos do exercício. Vai ficar assim. Podemos só cortar, simplificar nossa vida. 4 vezes 4 de um lado e do outro vai cortar. 9 dividido por 3 vai dar 3. Do outro lado fica só h sobre 2. Substituindo, jogando para o outro lado, o 2 vai multiplicar. 2 vezes 3, temos que a altura é igual a 6. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Vou ter total prazer em estar respondendo vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.